Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, ficai sabendo que a sua destruição está próxima. Então, os que estiverem na Judéia devem fugir para as montanhas. Os que estiverem no meio da cidade devem afastar-se. Os que estiverem no campo, não entrem na cidade, pois esses dias são de vingança, para que se cumpra tudo o que dizem as Escrituras. Infelizes das mulheres grávidas e daquelas que estiverem amamentando naqueles dias, pois haverá uma grande calamidade na terra e ira contra este povo. Serão mortos pela espada e levados presos para todas as nações, e Jerusalém será pisada pelos infiéis, até que o tempo dos pagãos se complete. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra, as nações ficarão angustiadas, com pavor do barulho do mar e das ondas. Os homens vão desmaiar de medo, só em pensar no que vai acontecer ao mundo, porque as forças do céu serão abaladas. Então, eles verão o Filho do Homem, vindo numa nuvem com grande poder e glória. Quando estas coisas começarem a acontecer, levantai-vos e erguei a cabeça, porque a vossa libertação está próxima. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós temos a graça de estar vivendo este tempo, que é o tempo dos finalmentes do tempo litúrgico. Nós vivenciamos a festa de Cristo Rei no domingo, estamos na última semana do tempo comum e começamos o tempo do advento no próximo domingo. E é tão forte e tão profundo este finalzinho do tempo do ano litúrgico, porque nós estamos aí, não sei te dizer, mas talvez 2 ou 1 semana, todo ele no livro do Apocalipse. E o livro do Apocalipse, ele é um livro que causa temor a muita gente. Mas ao contrário, é um livro que vai encher o coração do ser humano de esperança, vai encher o coração do ser humano de confiança e, ao mesmo tempo, chamar para a responsabilidade. O livro do Apocalipse, ele tem uma seguinte intenção: ele olha o futuro para que o presente seja corrigido. Ele lança o olhar para o futuro para que a gente viva melhor o presente. Então, o livro do Apocalipse, é um livro de qualidade de vida. É um livro que quer dar ao ser humano uma maior qualidade de vida. Porque, como eu já disse a vocês, o olhar está voltado ao futuro. Mas o presente é que precisa ser transformado para se viver bem o futuro. E por isso a gente vê e ouve tudo aquilo que vai sendo desenvolvido no livro do Apocalipse, falando de final dos tempos, falando de final de mundo, falando de perseguição, de destruição, de morte, falando de abalo sísmico, de estrelas que vão cair. Isso já está no livro, já está no Evangelho, mas falando de terremoto, de tantas outras coisas. E as pessoas vão ficando com medo, e de repente já começa a dizer que o fim do ano vai ser em 2012, já vem um outro profeta e vai falar que o fim do ano é em 2000 não sei das quantas, e o mundo vive nessa expectativa
As pessoas vivem nessa expectativa de que o mundo vai acabar em breve. Como eu disse ontem em casa, na formação, o mundo pode acabar em breve, porque a gente pode morrer daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho, o final dos tempos pode chegar para todos nós. E eu posso ser, em um segundo, ser alcançado pelo final do mundo com um ataque cardíaco fulminante. Não acontece isso com as pessoas? Quando é que será o fim do mundo? Quando o coração nosso parar de bater. E quando Jesus Cristo voltar. Quando Jesus Cristo vai voltar? Eu não sei, porque ele mesmo disse que não sabe. Ele disse, olha, tem coisas que só o Pai sabe. Se tem coisas que só o Pai sabe, e uma das coisas que só o Pai sabe é a questão da volta dele, ninguém sabe quando o fim do mundo vai acontecer, quando a vinda gloriosa de Jesus Cristo acontecerá. Mas nós sabemos que daqui a pouquinho eu posso ir. Por isso que, ao ouvir o livro do Apocalipse, e ao ouvir o Evangelho, que vai falar sobre todos estes sinais no céu que acontecerão, destruições, morte, vai falar sobre exércitos que vão cercar Jerusalém e vão destruí-la. Não precisamos temer, precisamos apenas nos preparar. Veja só como é bonito o Evangelho. E nós precisamos entender isso daqui. Quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, ficais sabendo que a sua destruição está próxima. Então os que estiverem na Judéia devem fugir para as montanhas. Guarda esta palavrinha montanha. Os que estiverem no meio da cidade devem fazer o quê? Afastar-se dela. Uma vez que se afasta da cidade, vai para onde? Também para as montanhas. Os que estiverem no campo, o que vai fazer? Não entrem na cidade. Quem será destruído? A cidade. Pois esses dias serão dias de vingança. Vocês lembram da passagem de Jó em que Deus decidiu destruir decidiu destruir Sodoma e Gomorra? Qual foi a ordem para Jó? Foge para as montanhas. Isto. Jesus Cristo, quando iria rezar, ele ia para onde? Para as montanhas. Então, quando o Evangelho vai dizer, nestes momentos duros, nestes momentos de dificuldade, nestes momentos de problema, aonde se foge? Para as montanhas. E o que simboliza a montanha na Sagrada Escritura? A presença de Deus. Não há temor nos fins dos tempos, e não há temor nas dificuldades e nos problemas da vida, quem tem a coragem de se recorrer à montanha. Quem tem a coragem de se esconder em Deus. Quem tem a coragem de buscar em Deus a proteção e o refúgio. É por isso que, em todo instante, o evangelista vai dizer, foge para a montanha. Se você está na montanha, ou se você está no campo, não entre na cidade, porque a cidade que será destruída, a cidade é símbolo do quê? Símbolo da maldade dos homens. Veja Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra foi destruída. Por que foi destruída? Por que a cidade foi destruída? Foi destruída porque os homens viviam em total perdição. Foi destruída porque os homens não levavam Deus em consideração nas suas vidas. E tinham uma conduta extremamente contrária à vontade de Deus. Viviam numa total depravação. Entregavam-se às bebedeiras, entregavam-se às orgias, entregavam-se às falsidades, às injustiças, entregavam-se às prostituições e tudo aquilo que é maldade na face da terra. Onde estava Deus na cidade? Não estava.
Deus estava fora dela porque não tinha nem espaço para Deus naquela cidade. Aquela cidade era tomada inteiramente pela maldade. Por isso que a cidade é o símbolo do mal. Deus vem para destruir quem? Os justos? Deus vem para destruir os bons? Deus vem para destruir aqueles que estão refugiando nele? Não vem. Deus vem para destruir aqueles que são maus. É dia de vingança. E a maldade será destruída. Então não há temor, não há motivo de medo para aqueles que vivem na bondade. Não há motivos de medo para aqueles que vivem na graça de Deus. Não há motivo de medo para aqueles que é capaz de se recorrer à montanha. E você precisa ser alguém que recorre à montanha. Você precisa ser alguém como Jesus Cristo, que a todo instante estava no meio da cidade para quê? Para anunciar o Evangelho, para pregar o Evangelho, para mostrar à humanidade os teus erros e trazer a humanidade para a montanha, para a presença de Deus. Deus tem um lugar em que Ele está por excelência, que é a montanha. E quem está na montanha com Deus não tem perigo de passar pela destruição da cidade. Não corre o risco de passar pela destruição, pelo mal, não corre o risco de ser levado pela enxurrada que vai bater na cidade e vai destruir tudo. Mas é preciso viver na montanha. É preciso ter a coragem de tomar uma postura radical na sua vida e viver com Deus na terra. Porque vejam só, a destruição do fim é para aqueles que não viveram na graça de Deus em terra. E o livro do Apocalipse, como eu estava dizendo a vocês, o livro do Apocalipse que lança os olhos para o fim, a intenção dele, na verdade, é fazer o quê? É fazer com que aqueles que estão vivendo hoje, viva melhor a sua vida, para que não seja destruído no fim dos tempos. Para que não experimente a fúria, a ira de Deus, como o Evangelho de ontem estava falando. Por isso o Evangelho, o livro do Apocalipse, ele é um livro que lança o olhar para o fim, mas está profundamente com os pés encarnados na terra. E está dizendo, olha para o fim, veja o que vai acontecer. Mas se você viver bem, se você viver na graça de Deus, se você viver na montanha, não há motivos para temer. Porque o Evangelho, a leitura de ontem do livro de Apocalipse, se vocês perceberam, foi dizer o seguinte: sobre o mar estavam de pé todos aqueles que saíram vitoriosos do confronto com a besta. Vejam só, o que simboliza o mar na Sagrada Escritura? Quem foi o único que andou sobre o mar na Sagrada Escritura? Jesus. Quando o evangelista colocou na boca de Pedro o pedido de andar sobre o mar, o que ele fez Pedro pedir? Jesus, permita que eu ande sobre as águas. Não falou sobre o mar, falou sobre o mar? O evangelista mostra Jesus Cristo andando sobre o mar. Quando Pedro pede para fazer o mesmo gesto, o evangelista pede para que Pedro ande sobre as águas. Pedro não tem o poder de andar sobre o mar. Só Jesus Cristo tem o poder de andar sobre o mar. Ou seja, só Jesus Cristo tem o poder de andar sobre toda a maldade na face da terra. Só Jesus Cristo tem o poder de eliminar todo o mal, de destruir Satanás. Mas veja só na leitura
Mas vejam só, na primeira leitura do